Programa Livre. Rádio Mama Tropical FM. Bacana, bacana, já estou de volta, sou eu, Dario Freitas. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é o dia do Chá com a Nutri. E tá comigo no estúdio da Nova Tropical, a Ana Ferreira, que vai conversar com a nutricionista Leila Marques. Daqui a pouquinho, então, caneta e papel na mão, porque daqui a pouquinho tem a nutricionista Leila Marques, né? E hoje com Ana Ferreira. A gente vai falar de um assunto muito importante para você que sofre com diabetes. Olha só, muita atenção. Bom dia, Leila Marques. Hoje, quinta-feira, né? Hoje nós estamos começando mais um Chá com a Nutri, com a participação de Leila Marques aqui na Nova Tropical. Ô Leila, e tá com a gente hoje no estúdio da Nova Tropical, a Ana Ferreira, né? Que vai bater aquele papo com você. Bom dia, Ana. Bom dia, Dario Freitas. Já estamos aqui, né? Chegamos com tudo hoje, nessa quinta-feira, falando sobre diabetes. Esse programa nós já estávamos devendo ele, né? Estávamos devendo. E é um assunto muito importante, né, Ana? Muitas pessoas sofrem com esse problema, pessoas estão caminhando para esse problema. Então, sempre ouvir a dica aqui da profissional, né, para você cuidar muito bem da sua saúde. Ana Ferreira, é com você, mas primeiro, bom dia, Leila. Bom dia, Dario, tudo bem com você? Melhor agora, né? Sempre melhor. Falar com você, trazer essas dicas, né, para cuidar da saúde é muito importante. A gente fica muito feliz com isso, viu, Leila? Que ótimo. Bom dia para minha companheira Ana também, né? Bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para o pessoal que está entrando aqui no Instagram. Gente, vamos convidar pessoas para subir essa live. Eu sei que o horário às vezes é desafiador aí, né? 10 horas da manhã, tem muita gente trabalhando, mas vamos aproveitar. Quem vocês sabem que tem essa condição de diabetes, tá? Ou que vocês estão vendo aí que está caminhando e daqui a pouquinho vai estar diabético, convida essa pessoa para poder ver o nosso programa hoje, né, Ana? Sim. A Mariângela, né, e o pessoal ali do Porto Seguro já estão por aqui dizendo que estão ligadinhos, viu, Leila? Que ótimo, coisa boa. Ô, Leila, então vamos começar? Bora. Bora. O que caracteriza a diabetes mellitus de forma geral? Então vamos lá, gente. Diabetes, na verdade, é um conjunto de desordens metabólicas, tá? O que são desordens metabólicas, né? Vai interferir diretamente, principalmente, na verdade, né? Principalmente no metabolismo da glicose, tá? O que é metabolizar? Metabolizar é como se fosse fazer com que aquele determinado nutriente haja no nosso corpo, né? E a gente tem formas benéficas de fazer isso. E também, se for de forma disfuncional, isso não vai ser bom para o nosso organismo, tá? Então, gente, diabetes mellitus é uma doença crônica, tá? Por que é uma doença crônica? Porque geralmente, quando a pessoa chega a descobrir que ela está diabética, ela já está no estado avançado ali do diabetes, tá bom? E causa essas desordens, né? Principalmente na questão da glicemia, né? Principalmente aí no metabolismo da glicose, tá bom? Então é assim que a gente caracteriza diabetes mellitus, tá? De forma geral. E aí a gente vai ter diabetes mellitus do tipo 1, do tipo 2, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos dar uma pincelada aí, isso né? Isso aí. Leila? Então, para nós entender melhor, existem hormônios responsáveis em ajudar o corpo a regular a glicemia do sangue? Sim, existe, tá? O que acontece? Toda vez que a gente fala
em glicose, em glicemia, né? Logo, nós vamos também falar de alguns hormônios. E o principal deles é a insulina, tá? A insulina, gente, ela é produzida lá no nosso pâncreas, né? Por umas células específicas chamadas células beta-pancreáticas. É lá que sai essa insulina para quê? Para ajudar a glicose entrar dentro da célula e nos dar energia. Porque assim, ó, a glicose, ela é a principal fonte de energia para o nosso corpo, tá? O nosso cérebro usa glicose, né? Os nossos tecidos utilizam glicose. Enfim, todo o nosso organismo utiliza a glicose, tá? Para dar energia. Mas como que faz para essa glicose entrar para dentro da célula, né? E ter essa ação de nos dar energia? É aí que entra a insulina. A insulina é como se fosse a chave, tá? É a chave que vai abrir a portinha da célula para essa insulina, para essa glicose entrar lá para dentro e nos dar energia. Então, a insulina, gente, é extremamente importante quando a gente está falando de glicemia, tá bom? E um outro hormônio muito importante também é o glucagon. O glucagon, assim como a insulina, ele vai agir, mas ele age quando tem um quadro ali, digamos assim, de uma hipoglicemia, tá? Quando a glicose baixa muito, né? O glucagon, ele entra em ação. Sabe que horas que esse glucagon entra em ação, por exemplo? À noite, né? À noite a gente dorme, né? Mas o nosso corpo tem que continuar funcionando da mesma forma, certo? Então, o glucagon, ele vai lá, busca os estoques de glicose que estão nos nossos músculos e também no fígado, né? Então, ele busca esse estoque de glicose para poder nos dar energia, né? Para poder manter os nossos sinais vitais durante a noite, tá bom? Então, esses dois hormônios, e são hormônios, tá? Esses dois hormônios são bem importantes quando a gente está falando de glicose, de glicemia. E eles têm que estar o quê? Em equilíbrio. Não pode nem estar sobrando e nem faltando na corrente sanguínea, tá bom? E quando ele falta, é aí que a pessoa faz aquela aplicação da insulina, essas coisas assim? Na verdade, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas quando a pessoa se torna insulinodependente, o que isso significa? Significa que a quantidade de insulina que está sendo produzida pelo organismo dela já não está sendo suficiente para metabolizar toda aquela glicose que ela está comendo. Então, tem tanta glicose na corrente sanguínea que a insulina, a quantidade de insulina não está sendo suficiente. E aí, o que essa pessoa tem que fazer? Tem que aplicar insulina de forma exógena, né, que a gente fala, para poder dar conta de metabolizar tanta glicose que está na corrente sanguínea. Aí, nesse caso, ela já está diabética tipo 2, tá? Com dependência da insulina, tá bom? Então tá bom, Lelinha. Vamos falar então dos tipos de diabetes? Você já falou aí do tipo 2 e existe mais um? Ou mais Existe sim. Deixa eu só dar bom dia pro Sérgio. Oi, Sérgio, nosso fiel aqui, ó, o Sérgio. Sérgio, convida mais gente para essa live, por favor. Manda gente para essa live aqui, que o povo hoje tá assim, ó, não tá querendo falar Ranutri, não. Bom, então vamos lá. Nós temos 3 tipos de diabetes, na verdade, né? Tem a diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 e diabetes gestacional também. Só que eu vou destacar as principais, no sentido, as mais comuns, digamos assim, tá? Diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 1, gente, são casos específicos, tá? Do montante total de pessoas com diabetes, de 5 a 10% são diabetes do tipo 1, tá bom? E o que seria a pessoa com diabetes do tipo 1? Geralmente é uma condição genética, né? Que pode ser considerada até mesmo como uma autoimune, por exemplo, tá? Por quê? Olha só que interessante isso. A pessoa que tem diabetes do tipo 1,
o corpo dela, as células de defesa, elas destroem as células beta-pancreáticas que produzem insulina. Então, essa pessoa, ela não tem produção de insulina, né? E aí, só que isso é uma condição o quê? Genética, tá bom? É uma condição genética. Então, a pessoa, ela já nasce, digamos assim, com esse defeitinho de fábrica aí, né? Das células beta-pancreáticas, tá bom? Geralmente, esse diagnóstico, né, do diabetes tipo 1, ele é precoce, ou seja, na infância ou na adolescência já se descobre, porque a pessoa começa a passar muito mal, né? Ela começa a sentir, ela começa a ter fome excessiva, sede excessiva, começa a perder muito peso, fica muito cansada, com muita fraqueza, tá? E aí, quando vai fazer o diagnóstico, né, através ali dos exames, consegue saber que essa pessoa está o quê? Com diabetes do tipo 1, tá bom? Diabetes do tipo 1. Então, é também é considerado também uma doença autoimune, tá bom? Diabetes do tipo 1. Ontem eu estava até vendo no Instagram aí, uma nutricionista falando assim, ó, se você atendesse o José Loreto, né? Não sei se vocês conhecem o José Loreto, ele é um ator e ele fala muito sobre a condição dele de diabetes tipo 1, que tem 20 anos, né? Que ele descobriu que tinha diabetes e ele faz o uso da insulina, né? E aí ele tá sempre abordando esse assunto, porque ele consegue ter uma vida saudável, manter a glicemia dele tranquila, ele consegue viver normalmente, mesmo tendo diabetes do tipo 1, tá bom? Mas ele faz o uso da insulina, né? E segue todas as recomendações para que esse quadro dele não piore, tá bom? É só um exemplo aqui. E aí nós teremos, né, um dos maiores índices aí de doenças crônicas hoje. Eu posso dizer assim, por experiência própria, eu acredito que 50% dos meus pacientes hoje são portadores de diabetes do tipo 2, né? Ou estão ali caminhando, ou estão pré-diabéticos, né? E por que esse índice tão alto, gente, nos atendimentos? Devido ao comportamento e ao estilo de vida que, infelizmente, a gente ainda tem hoje, né? Sim. Por mais que estejamos aqui todos os dias falando de como prevenir, como ter uma vida mais saudável, né? As pessoas ainda estão muito resistentes a essas mudanças e acabam esperando a doença chegar, né? E diabetes, gente, principalmente do tipo 2, é uma doença silenciosa. Ela não tem sintomas, não tem sinais e sintomas. Quando esses sinais e sintomas aparecem, é porque já está no estado o quê? Avançado, tá? Então, sabe aquela pessoa assim que acaba se descuidando, né? E começa a levar uma vida ali desregrada com a alimentação, não dorme bem. É uma bombinha relógio, prestes a explodir, tá? E aí, quando vai fazer os exames ali, né? Os exames bioquímicos, consta o quê? Glicemia nas alturas, tá? Então, diabetes do tipo 2 hoje, de 85% a 90% dos casos de pessoas com diabetes, é diabetes do tipo 2, tá? E a do tipo 2, gente, ela tem pouquíssima relação com a genética. Pode ter também a predisposição genética, mas o que mais influencia, né, no desenvolvimento da diabetes do tipo 2 são questões ambientais, o ambiente onde essa pessoa vive, o sedentarismo, obesidade, tá bom? E má alimentação. Será que tem alguém vivendo assim, Ana? Eu, né? Tem, Dario? Eu acho que eu não. Que bom que você não, Ai, né? meu Deus do céu. Quase todo mundo, né, Leila? Exatamente. Quase Um índice mundo. altíssimo de pessoas vivendo exatamente dessa forma, né, gente? Pessoas sedentárias, obesas, né? Se alimentando mal, dormindo mal. E isso tudo é o caminho para quê? Para desenvolvimento de diabetes do tipo 2, tá bom? Bom, quando acontece, então, a diabetes do tipo 2, gente, vamos lá, a pessoa viveu a vida lá, né, a torta e direito, do jeito que ela queria. E
foi diagnosticada com diabetes do tipo 2. O que isso significa? Eu gosto de explicar porque muitas vezes as pessoas falam assim: o médico falou que eu tô pré-diabética e acha que isso, não tem nada a ver, né? Que é uma coisa comum, sabe? Que eu tenho visto muito, sabe o que é? As pessoas normalizando o que não é normal, sabe? Então, assim, hoje em dia, uma pessoa sentar na minha frente e falar: eu tomo remédio para pressão alta, eu tomo remédio para diabetes, eu tomo remédio para colesterol. Fala normalmente como se aquilo ali fosse algo assim, corriqueiro, né? Natural, né? Natural. Eu vivo de medicação e tá tudo certo, gente. As medicações servem sim para, né, para curar, para cuidar daquilo ali que você tá momentaneamente. Mas se você não muda o estilo de vida, só tende a piorar, tá bom? Então, o que acontece quando você está com diabetes do tipo 2? O que isso significa? Significa que a insulina que você produz não está sendo suficiente para mandar aquela glicose para dentro da célula. E aí, com isso, o que está acontecendo? Está ficando muito açúcar na corrente sanguínea, né? Tá ficando muita glicose na corrente sanguínea. E muito açúcar na corrente sanguínea é tóxico para as nossas células, tá? E aí vai intoxicar outros órgãos, né? Como, por exemplo, o rim. Tá bom? O rim é um órgão que sofre muito com excesso de glicose, porque o rim, ele filtra todo o sangue, né? Ele tá filtrando tudo. E a glicose, esse açúcar, lesiona o tecido do rim também. E aí, o que nós temos? Várias pessoas que têm diabetes do tipo 2, que não cuidaram, né? Não estão levando a coisa a sério e acaba evoluindo o quê? Para uma doença renal, tá bom? A gente tem vários. E eu tenho estudo de casos todos os dias no consultório, tá? De pessoas que já estão ficando com o rim lesionado por conta de uma diabetes que não foi tratada, tá? Então é muito sério isso, gente. Quando você tá com diabetes, é porque você tá com muita glicose na sua corrente sanguínea. A sua insulina não tá exercendo o papel que ela deveria exercer. E a insulina, na verdade, ela age não só ali na glicemia, mas ela tem outros papéis também no nosso corpo, né? No nosso organismo, tá bom? Então, por isso que se chama desordem metabólica, né? Porque acaba bagunçando um monte de ações que o nosso corpo naturalmente faz. E isso vai deixando a pessoa cada vez mais doente, tá? Então, tem que ter muita... Quando você está... Eu sempre falo isso e falo assim, não é terrorismo nutricional, não. Não é terrorismo. Mas diabetes é uma doença séria. É uma doença muito séria, que se não tratada, pode ter complicações aí, assim, né, mais agravadas, tá bom? Nossa, Leila, é verdade. Eu vou falar uma coisa com você. Eu venho de uma família, infelizmente, né, essa herança aí tá aí, firme e forte aí na minha família. Eu acho que a maioria da família do meu pai, eles são diabéticos. Diagnosticados diabéticos e assim... sério, rigoroso mesmo, aquele que a pele resseca, sabe? Por Sim. mais que precise tomar água, se hidratar, quando machuca, custa sarar. Exatamente. Então, assim, é uma doença realmente que causa muito sofrimento. Você vê ali as pessoas, a maioria das vezes, vendo, quando o diabetes está muito avançado, aqueles sintomas pesados, você vê as pessoas tentando comer algum alimento e rapidamente vem aquela consequência, né, Leila? Então, precisamos cuidar mesmo. Exatamente. Deixa eu dar bom dia pro pessoal que tá aqui no Instagram. Flávio tá aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Flávio. Thaís. Ixi, fala seu nome aqui pra mim, tá? Alguma coisa. A Cida tá aqui com a gente também. A Cida tá falando o seguinte: te admiro, tenho orgulho da profissional que é. Muito obrigada, minha linda. Bacana. Cidoca. O Wallace Canela tá aqui com a gente também. O Wallace é personal, meu parceiro aí. Tudo bem, Canela? Que bom ter você conosco. A Ana também, que é a nossa fiel ouvinte, né? Ana Ornelas. Bom dia, Ana, pra você. E o Sérgio tá falando o seguinte: eu estou sentindo o corpo muito cansado, Sérgio. Tá cansado, Sérgio? Tem que ver o que tá acontecendo. Pode ser excesso de trabalho, né? Também. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu fiquei extremamente cansada, né? Então, o cansaço, né, da rotina, ele é
comum, tá? Sim. Ele é comum, a gente sente. Tem que ver se esse cansaço está atrapalhando nas suas funções, se é um cansaço assim, se é uma fadiga, né? Que tem diferença, né, de cansaço para fadiga, se é uma coisa fadigada, né? Aí a gente tem que olhar, tá bom? Bacana. O Sérgio tá falando que trabalha pouco. Trabalha bem pouquinho. Trabalha em pé o dia inteiro. Exatamente. Ô Leila, olha só, vou aproveitar que você mandou um alô pro pessoal, vou também confirmar aqui para os nossos, né, informar para os nossos ouvintes que o nosso Instagram também tá bombando. Estamos fazendo ótimo. a transmissão da live aqui no Instagram da Rádio Nova Tropical 87.9, tá bom? E tá com a gente o Zezé Divino, um abraço. Tá comigo também aqui, sabe quem? A Nailde. Olha só, deixa eu passar aqui. A Nailde, que linda. Manda um beijo a pra ela. Nailde, ela mandou aqui, ela disse que tá ligadinha e tá parabenizando a gente, tá bom? Pelo projeto aí, né? Pelo bate-papo. Que Tem ótimo. uma galera de gente aqui. Tem também o João Victor deve ser, Bastos. Bom, gente, olha só, você pode fazer igual o Sérgio, né? Pode participar com a gente também pelo Por Instagram, favor. tá bom? Por favor. E E convidar mais pessoas, né, Convidar Dário? a subir nossa live, né? Exatamente. Compartilhar isso aí, que essas informações são muito importantes. Todo mundo precisa. Também você pode mandar o zap pra gente. Fala aí, Ana. 982275762. Bacana. Então, bora continuar? Tá muito bom esse bate-papo. Bora continuar então, Ana. Então, eu quero contigo. saber agora, Leilinha, quais as complicações o diabetes do tipo 2 pode vir a desenvolver? Essa parte aí eu gosto bastante de falar sobre ela, né? Justamente por isso, por essa questão das pessoas normalizarem o que não é normal, né? Então, olha só as complicações que um diabetes do tipo 2 pode te trazer. Primeiro, gente, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, tá bom? Porque a glicose, ela acaba se ligando ali nas moléculas, né, do HDL, por exemplo, que é o colesterol bom, tá? E aí faz com que esse HDL não seja produzido da forma adequada, tá? Causa rigidez nas artérias também, tá? E aumento de trombos. Então, olha só, eu sempre falo, eu dei um apelido para eles, né? Eu falei que é o trio do mal, né? Que é o trio do mal, que é o LDL alterado, tá, gente? A glicemia alterada e a pressão arterial alterada. Por quê? Que eles são o trio do mal? Porque eles andam juntinhos, né? Sim. E aí, por exemplo, se a pessoa já está ficando hipertensa, né? Se já está com diagnóstico de hipertensão, para ela já estar também com o diagnóstico de dislipidemia, que é o colesterol e triglicérides alterado, e para ela estar com o diagnóstico de glicemia alterada também, é isso aqui, gente, ó, é um pulo. Tá bom? Geralmente eles andam assim, juntinhos. E aí o excesso de glicose, assim como o excesso de gordura saturada, excesso de sódio, vai causar o quê? Rigidez nas artérias. Uma artéria rígida, gente, ela não faz o que a gente chama de vasoconstrição. Ela não se relaxa, né, para a corrente sanguínea passar ali, ela fica rígida, né? Então, olha só, o tabagismo causa rigidez nas artérias, o excesso de sódio, o excesso de gordura, obviamente, com o excesso de glicose iria causar isso também, tá? Então, o que acontece? O aumento e uma rigidez, uma artéria mais rígida, ela fica mais predisposta a uma doença cardiovascular, tá bom? Então, um AVC, formação de trombos, né? Um infarto, a própria hipertensão arterial, que é considerada já uma doença cardiovascular, tá bom? Além disso, o que mais que o diabetes pode causar? Comprometimento nos rins, né? Como eu falei para vocês, tá bom? Porque o rim, ele filtra todo o sangue, se ele tem excesso de glicose, tá? Provavelmente, a longo prazo, isso pode sim causar uma doença renal crônica, tá bom? Tem pessoas próximas a mim que aconteceu isso, tá? O que mais? Pode causar também complicações na visão. Já ouviu falar isso, Ana? Que muitas pessoas ficam cegas, né?
porque não trataram a diabetes, né? Eu já ouvi e conheço, né, Dario? Meu cunhado, na realidade, ele é cunhado de Dario. Ele, Ó, tá contando. Contando a história aí, tá vendo? ele tava com uma visão embaçada, tava sentindo mal, até náuseas ele estava sentindo. E quando ele deu a entrada no pronto atendimento, eu estava no local, né? Então eu pude presenciar e não é uma cena bonita. Ele tava com muita dificuldade de enxergar. Na hora que ele bateu ali naquela parte que faz aquela investigaçãozinha, sabe? O pessoal já entraram com ele direto na triagem, já entrou com ele direto, porque a diabetes dele estava altíssimo. A glicemia estava alta, né? Pois é. E aí, o que acontece, gente? Olha só, a glicose, por que acontece essa alteração na visão, né? E a pessoa pode vir até ficar cega, porque a glicose, ela vai se ligando na célula da retina, né? Como se fosse grudando, impregnando ali nas células da retina. Então, é sério isso, concorda? É sério. Além disso, também, o que acontece? A pessoa, quando ela está com muito açúcar no sangue, com muita glicose no sangue, essa glicose, ela tem um peso molecular muito alto. Então, ela se concentra nos membros, o quê? Inferiores, né? Ou nas extremidades. Por isso que a pessoa começa a ficar com as pontas dos dedos adormecidos, né? Principalmente dedão do pé, né? Que tem até o que a gente chama de pé diabético. O que é o pé diabético? É como se fosse um pé adormecido, né? É um pé onde a pessoa não sente quase nada, um pé que fica formigando o tempo todo. Isso tudo está relacionado ao quê? Ao excesso de glicose, ao excesso de açúcar. E aí, se acontece uma lesão nesses locais onde tem muito excesso de açúcar, demora a vir a cicatrização, né? E o que acontece? Esse excesso de açúcar nesse local, né, dependendo de como estiver a quantidade, e aí a pessoa vem, machuca, não cicatriza. Por quê? Porque ele não tem oxigenação. Não oxigena aquele tecido ali, ele não está sendo oxigenado. Tem tanta glicose, tem tanto açúcar ali, que ele não está sendo oxigenado. Um tecido que não está sendo oxigenado, que não está recebendo oxigênio, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer, né? Vai morrer. Infelizmente, tá? né, Leide? Vai morrer, vai necrosar, tá? Vai necrosar. E é por isso que nós temos tantas amputações que são consequências de uma diabetes do tipo 2 não tratada. Então, Certo. eu fico assim, gente, eu fico até brava às vezes, sabe? Com alguns pacientes que eu vejo que já estão nesse quadro de diabetes há muito tempo e que não cuida, né? Não muda comportamento alimentar, não se cuida, continua tendo a mesma vida desregrada, né? E aí eu fico assim, gente, futuramente essa pessoa ela vai colher os frutos disso tudo, né? Pode vir a ter um rim que não funciona bem, uma visão que não está boa, pode ter uma amputação de algum membro, né? Por conta de porque é só tratar. Ô Leila, olha só, e quando é o momento que a pessoa deve se preocupar, né? Ele faz aquele primeiro exame ali da farmácia mesmo, aquele exame de sangue ali, Da né? glicemia, Aquele exame né? da glicemia. E aí ele já detecta que está descontrolada a diabetes, né? E aí ele deve começar a tratar como? Tem um medicamento, buscar um nutricionista, o que ele deve fazer? Bom, na verdade, quando a pessoa ela descobre que ela está pré-diabética ou já está com a glicemia tão alterada que já é um diabetes do tipo 2, ela tem que primeiramente, né, tem que ver, Dario, como que tá, porque tem um exame que se chama hemoglobina glicada, que ele que vai falar o nível, né, de gravidade ali da situação. Então esse deve ser o primeiro exame que ele faz, né? Esse é o exame que detecta com mais precisão, Certo, tá? certo. E tem um que se chama Roma IR também, que vai ver se essa pessoa está com resistência à insulina ou não. A pessoa que está preocupado hoje, ele dá uma passadinha na drogaria, faz aquele primeiro aferição, né? Isso, a glicemia exame, capilar, né, que chama. Sim, aí deu ali descontrolado, o ideal é ele procurar fazer esse outro exame, né? Exatamente. Se deu uma alteração na glicemia, já faz o sanguíneo, né? Certo. E faz a investigação da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela é melhor porque é assim, ó. Isso, até pessoas que são diabéticas fazem isso, né? Ela tem
tem médico. Vamos supor que ela tem um médico, o médico pediu o exame da glicemia, só que ela está comendo desregradamente. Se ela fizer jejum uns 2 dias antes, comer bonitinho, pode ser que a glicemia de jejum dela dê normal. Pode ser que dê normal. Agora, a hemoglobina glicada não tem como, porque a hemoglobina glicada ela vai me dar um parâmetro dos últimos 3 meses, tá? Ah, bacana. Dos Então, últimos relatório, 3 então, né? meses. Então, não tem como. É a fofoqueira, né? A hemoglobina glicada, ela fofoca mesmo. Não tem como. Então, se essa pessoa não está fazendo, né? Não está tratando, não está se alimentando bem, vai acusar a hemoglobina glicada, tá bom? Certo. E a que não sabe também, né? Então, eu gosto muito desse exame de hemoglobina glicada por isso, porque ele me dá uma média dos 3 meses. E aí, vamos supor que essa hemoglobina glicada está extremamente alta, né? Aí, geralmente, o médico, e aí tem que ser médico, tá, gente? Ele entra com os hipoglicemiantes, né? Que tem vários aí no mercado. Ele entra com os hipoglicemiantes e já encaminha essa pessoa para o nutricionista. Já é uma prática do médico. Ó, procura um nutricionista porque você precisa fazer uma dieta. E aí, geralmente, a pessoa vai lá e tira só o carboidrato e vira aquela confusão, né? Tira o carboidrato todo, emagrece, sei lá, 20 quilos em um mês e vira uma bagunça, porque não é assim que a gente trata diabetes, tá? Tem que fazer dieta, sim. Tem que reduzir carboidrato, sim. Mas não pode tirar totalmente. Não pode, totalmente não. Por quê? Porque o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia, tá bom? Então, é dessa forma, Dario. Vai depender de como que tá a situação dessa pessoa. Tem gente que a situação tá tão séria, né, que ela já vai direto pra insulina. Que aí, o porquê? Porque a insulina dela já não tá boa, ela tá com uma resistência à insulina altíssima, né? Tá com uma glicemia altíssima e já tá com risco de ter uma complicação maior. Então, essa pessoa, ela já vai direto para onde? Para insulina. Aí o médico já prescreve logo a insulina para ver se regula, tá bom? Diabetes do tipo 2, se tratada, pode ser reversível. Se tratada, consegue reverter. Pré-diabetes, diabetes do tipo 2, que não está, né, com os parâmetros tão alterados, que não precisou entrar com a insulina ainda, pode ser revertida, tá? Mas vai depender de diversos fatores se essa pessoa vai querer ou não, tá bom? Eu vou falar uma coisa para você. Quando nós fizemos um programa de doenças cardiovasculares, eu já dei esse depoimento, né? Porque na hora que eu cheguei lá no médico, com meus examinhos, que o médico pediu uns exames só para, né, olhar como é que estava lá, estava eu lá, né, com minha glicose já alta, né, eu estava considerada pré-diabética, estava já tomando meu remédio de colesterol, achando normal, e o médico falou, te avisei que ela anda junto, ela não gosta de andar sozinha. Ele falou, você tem 2 opções, ou você se movimenta, ou você volta aqui e eu te dou remédio daqui a pouco para pressão alta. Isso mesmo. Aí eu resolvi me movimentar, gente. Hoje eu não tomo nenhum remédio, tá bom? Ai, que coisa boa, tá vendo? Que notícia ótima. E é isso. E eu tenho vários pacientes, vários, que, assim como você, tiveram esse pré-diagnóstico, ficaram com muito medo, né? E aí, ó, correu atrás do prejuízo. E faz o quê? Cria um novo hábito. Cria. Mas também tem aqueles que não estão nem aí, né? Falar, seja o que Deus quiser, vou tomar remédio e não muda os hábitos, tá E é bom? como você falou, é uma doença que não apresenta sintomas, né, Leila? E a Exatamente. gente, assim, quando você vê, você tá uma bomba. Geralmente as doenças crônicas, elas são silenciosas e isso é um perigo. Por isso que a gente tem que estar muito atento e fazer exames de forma rotineira, Sim. né? O ideal é que todo ano façamos os exames, né? O check-up. Check-up. Né? Fazer o check-up, porque, gente, de uma hora para outra, glicemia, ela altera não somente pela alimentação, mas seu estado psicológico vai impactar, se você faz exercício físico ou não, a sua genética, tudo isso vai influenciar. Então, de um ano para o outro, pode acontecer sim, de um parâmetro ou outro ficar alterado. Então, a gente tem que ficar atento, tá Sim. bom? Ô, Leilinha, então, o diabetes é considerado uma doença inflamatória? É sim. Antes de te responder, deixa eu dar bom dia pro R3 Motopeças, que entrou aqui com a gente. Olha, preocupando em cuidar da saúde também, hein? Motopeças lá. A Creuza, bom dia maravilhosa Creuza também. E a Lilian também está conosco.
Creuza, Lília, Ana, Sérgio, Flávio, são os nossos ouvintes fiéis aqui, né? Tá aqui com a Bacana. gente toda semana, né? Sempre bom ter vocês por aqui. Bacana. Ô, Leila, a nossa live também da rádio, ela caiu, mas lembrando que já voltou, tá bom? Eita, É desse jeito. É desse né? jeito. É uma labuta danada. É Bora uma então, Ana? peleja, né? É, Então vamos peleja. lá. Diabetes é considerado uma doença inflamatória? Sim. Tá? É considerado uma doença inflamatória, sim. Então, se você... Eu sempre falo que nós, até certo nível, todos nós estamos inflamados. Sim. Então, quanto mais a gente tentar melhorar a nossa inflamação, a inflamação do nosso corpo, né, melhor é para ele funcionar. Por que a gente vive inflamado? Porque a gente vive em contato com toxinas o tempo inteiro, por conta da má alimentação, sono que não é bom, intestino que não é bom, enfim, uma série de fatores. Então, a gente tem que ir amenizando isso. E quando tem um quadro de diabetes associado, né? Diabetes é uma doença inflamatória. Se tem um quadro de obesidade, essa pessoa está mais inflamada ainda, tá? Porque a diabetes, ela causa a resistência à insulina, né? E aí eu já disse que muita insulina circulante, muita glicose circulante, isso acaba sendo tóxico para os nossos tecidos e vai causar inflamação, tá? Então, a pessoa que tem diabetes, ela tá toda inflamada. Sim. É. Tá bom? Ela tá toda inflamada. Porque tem glicose demais na corrente sanguínea, né? Circulando aí de forma geral. Então, essa pessoa, ela tem que tratar essa inflamação. Como que a gente trata isso? Através de alimentação saudável, estratégias que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá bom? Então, tá com diabetes, gente, do tipo 2, tá inflamadinho, sim, tá? É uma doença inflamatória. Nossa, Deus. Quando eu fiquei olhando, né, dando uma olhada para poder entender sobre essa doença, eu já logo imaginei. Porque quando você tá com diabetes, você já tem que cortar aquelas brancas, aquelas coisas lá, né? Eu falei, opa, a massa branca já é uma causadora. Ô, Leilinha, então como que a gente faz para saber se é diabético? Como é uma doença silenciosa, Sim, né? é. Tem que ficar atento. Mas assim, ó, depende, você já tem que olhar com muita sinceridade para sua rotina, né? Sim. Para sua rotina diária. Com muita sinceridade, você já tem que olhar e falar assim, olha, eu tô comendo bem? Eu não sei por que vocês olham pra mim sempre quando falam sobre isso. Eu não Será tô que é fazendo porque eu gosto de nada. dormir pouco? Pois é, dorme pouco, né, Dario? Essa questão de dormir também impacta bastante, sabe por quê? Só que ele dá corrida no parque todos os dias. É. Tá correndo? Que ótimo. Tá colocando... Imaginatoriamente, né? Imagina que eu fui lá no parque e tal. Ai, gente, olha pra vocês verem. Casa de Ferreira Espeta de Pau, né? Mas, a Ana já tá tomando jeito, agora só falta o Dario. o problema da gente é tempo, né? Mas dedicar o tempo pra saúde é sempre fundamental. muito importante. Exatamente, é fundamental. É Então, fundamental. o que acontece? Você olha com muita sinceridade pra sua rotina e pra você, né? E seja sincero contigo. Eu tô comendo bem? Eu estou me exercitando? Eu estou dormindo bem? Esses 3 fatores já vai te dar um parâmetro de você. Ou, se não tá com diabetes, vai desenvolver, tá? Vai chegar a desenvolver isso sem sombra de dúvidas. E se tiver sobrepeso também, tá bom? Então, você faz essa autoanálise, tá? Feita essa autoanálise, é importante associar com o quê? Com os exames bioquímicos, né? Então, todo ano fazer check-up, tá? Gente, todo posto de saúde hoje faz check-up, tá? Todo posto. E até mesmo os laboratórios, né? Se você for fazer particular, você chega lá e fala assim, quero fazer um check-up. Eles já sabem quais são os exames, já tem um valor X para você pagar e fazer, tá? Então, já se organiza nesse sentido, tá bom? De fazer esse check-up anualmente, tá bom? É dessa forma que você vai entender se você está pré-diabético, se não tá, ou se tá tudo ok. E se estiver tudo ok, tá? Eu vou abrir um parêntese polêmico aqui agora. Vamos supor que os seus exames bioquímicos estejam ótimos, né? E você tá comendo desregradamente, você tá sobrepeso, mas os exames estão bons. Gente, não quer dizer que isso é saudável. É o romantismo da obesidade, né?
Obesidade é uma doença crônica também. O tecido adiposo é um tecido inflamado, é um tecido que libera citocinas inflamatórias. Então, pode ser que hoje esteja tudo bem com você, mesmo você estando sobrepeso, mas a longo prazo isso vai te trazer prejuízos. Tá bom? E não tem nada a ver com estética, gente. Nada a ver com estética, tem a ver com saúde. Tá bom? Tem a ver com saúde. Então, por exemplo, a pessoa, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Tudo bem, todo mundo tem que se aceitar do jeito que é mesmo. Mas a gente tem que melhorar. E a gente tem que olhar para essa questão da saúde. Sabe? Não é estar magérrimo, magrela ou magrelo. Não é isso. Ou estar com aquele corpo escultural, não é isso. Mas alguns parâmetros a gente tem que ficar atento. E o quadro de obesidade, o tecido adiposo, principalmente na região abdominal, tanto para o homem quanto para a mulher, um tecido, né, que libera citocinas inflamatórias e aumenta o risco de doença cardiovascular. Tá bom? Então é coisa séria, tá? Isso é muito sério. Eu só abri o parêntese aí, porque acaba que tá envolvido na questão do comportamento, né? Se a gente não muda o comportamento, futuramente, a longo prazo, isso pode nos trazer prejuízo. E diabetes é uma doença que se manifesta a longo prazo. Sim. Sabe? Ela não é uma coisa assim, ela não é uma doença aguda, ela é uma doença crônica. Então, ela demora tempo para se manifestar. Tá bom? Ô, Leila, e às vezes a gente costuma, essa polêmica aí que você abriu, realmente ela é bem importante, né, Leila? Porque você vê, a gente às vezes olha assim e fala assim, algumas doenças são mais normais em pessoas gordas. Algumas doenças, né, pessoas magras às vezes não têm doença. Então a gente precisa realmente investigar, porque não é assim. Exatamente. Não é assim, né? Tanto a pessoa que é magra quanto a pessoa que está sobrepeso e obeso, ela vai, né, pode desenvolver doenças, mas o que está obeso, ele está mais propenso. A condição de vida. Exatamente. Né? Por quê? Porque esse tecido adiposo, ele é inflamatório, tá? Então, essa pessoa, ela está mais inflamada. E o que acontece? Bactéria, vírus, doença, é desenvolvido no biológico favorável, tá? E pensa, um corpo inflamado, um tecido inflamado, é um prato cheio para desenvolvimento de doenças, tá bom? Isso mesmo, Leilinha. Nossa, hoje nós estamos conversando, hoje é quinta-feira, estamos conversando com a nutricionista Leila Marques, tá bom? Se você quiser deixar uma perguntinha para ela, é só mandar aqui no nosso WhatsApp 982275762, que a telinha já está aberta aqui na minha frente e eu vou fazer diretamente aqui para Leila, tá bom? Aqui, Leilinha, nós já falamos que a diabetes tipo 2 é reversível, mas você quer dar mais uma pincelada aí nesse assunto? Posso sim. Deixa eu só ler os comentários aqui, que o R3 Motopeças, né, tá falando top demais no nosso programa. A Lilian também está nos elogiando, falando, você é uma profissional de que respeito. Ai, que bom, Lilian. E o Sérgio fala pro Dario que eu acordei às 6 da manhã. O tempo é a gente que faz. Ih, Dario, tá puxando sua orelha às 6 ao também, vivo. viu, Sérgio? Tá puxando a sua orelha ao vivo, olha só. Peraí, Fala que o com Dario vai ele responder aí, viu, Sérgio? Fica ligadinho. Ai, Sérgio, é desse jeito mesmo. Eu tava ali mexendo no telefone. Não é a live que tá caindo, é o telefone que tá descarregado. Ô, Sérgio, quando você acordar às 6 da manhã, você me liga pra eu levantar lá em casa e ir com você, tá bom? Vamos juntos agora, amigo. A gente vai dar certinho esse negócio. Vamos lá. Ó, a Lilian tá falando uma coisa aqui. Hipertensão arterial é característico da raça humana negra. Diabetes também é. Lilian, na verdade, hipertensão arterial, ela não tem um público específico, entendeu? Na verdade, a pessoa ela fica hipertensa por predisposição genética, tá? Ou principalmente, né, na maioria das vezes, eu diria que 90% das pessoas que estão hipertensas é por conta da falta de qualidade de vida e diabetes também. Tá bom? No meu ponto de vista, tá? Dentro dos meus estudos, dentro dos meus atendimentos, o que eu vejo não tem nada a ver com a raça. Não nesse sentido, tá bom? Tem muito mais a ver com estilo de vida, certo?
E aí, qual que era a pergunta, Ana? Pra gente poder falar um pouquinho mais sobre a diabetes tipo 2 ser reversível. Ah, tá. Diabetes tipo 2 é reversível, gente? Sim, pode ser reversível, tá? É óbvio que vai depender em que momento que essa pessoa descobriu, né, que está diabética, como que está essa glicemia de forma geral e o comportamento que ela vai ter a partir desse momento, relacionado à alimentação, relacionado a exercício físico, porque assim, gente, para melhorar a glicemia, tem que fazer exercício físico, tá bom? Exercício físico não é só para estética. Exercício físico vai melhorar o recrutamento da glicose, tá? Pelas células. Vai melhorar a questão do colesterol HDL, né? Que o HDL só aumenta mediante exercício físico. Então, se você está com colesterol alterado, sem atividade física, né? Provavelmente esse HDL ele vai demorar mais, tá? Para regularizar. Bom, aí a gente entra com, né, os médicos entram ali com as medicações, tá bom? Que são medicações que podem ser temporárias também. E aí eu também tenho pacientes que estão nesse processo, né? Todo dia volta no retorno e fala, pelo amor de Deus, eu quero ficar livre das medicações. E a gente está nesse caminho. O médico, ele sempre pede para a pessoa perder peso, né? Qual que os primeiros passos? Perder peso, regularizar a alimentação e entra com a medicação, porque a coisa tá tão crítica que acaba tendo que medicar mesmo para dar uma ajudada. Depois disso, né, o médico reavalia, geralmente retira as medicações e a pessoa segue a vida. Só que esse seguir a vida tem que ser seguir a vida de forma equilibrada. Porque se ela volta a viver como antes, essa glicemia ela vai ficar ruim de novo e vai voltar tudo outra vez, tá bom? Então, é sim reversível, tá? Ô, Leila, eu tô me lembrando aqui, quando eu tava tomando os remédios, né? O remédio de colesterol, ele é bem parecido com o de Histamin, né? E aí eu coloquei eles dois, coloquei sempre num lugar para eu olhar e lembrar, perto da água, né? Aí veio alguém, né, que eu não posso citar o nome porque que as pessoas dizem que eu julgo muito. Colocou um comprimido de Histamin lá e eu peguei, né, tomei o remédio, me deu logo aquele sono, eu falei, gente... Histamin é um antialérgico, O antialérgico, e eu falei, gente, mas que esquisito, eu tô sentindo mal, eu tô sentindo estranha, tô com muito sono, tô pesada, será que esse remédio tá tendo algum... Efeito colateral. Efeito colateral, e fiquei me perguntando, depois eu resolvi dar uma olhada. Tinha as duas cartelas e eu vi só uma. Ah, gente, olha só. E aí, ficou Fui sem no uma automático. medicação? Não, tomei o meu, né? Eu percebi que não é normal do remédio, entendeu? Ô, gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque medicação é coisa séria, né, Leila? Tem que tomar muito cuidado. A Ana tá falando aqui com a gente que o esposo dela passou a fazer exercício físico e que o exame melhorou demais, né? Que o médico tirou o remédio do colesterol. Isso mesmo, sabe por quê, Ana? Porque o colesterol, ele só regula mediante atividade física. Então, se a pessoa toma remédio, toma medicação, né? E não faz exercício físico, pode ser que melhore, mas vai demorar mais, tá? E o exercício físico, ele vai intensificar isso, tá bom? O Flávio tá aqui na live, que é meu irmão. Ele também, há um tempo atrás, estava com colesterol alterado, entrou com o exercício físico e é pra vida, tá, gente? Não é só momentaneamente, não. E os exames dele melhoraram, assim, consideravelmente, além da dieta também, tá? Ei, Hélio, o Matheus tá aqui com a gente também. Matheus é meu sobrinho, tá falando. Linda, maravilhosa e perfeita. Olha isso, gente. Mas é mesmo, eu concordo. Obrigada, Teteu. Fica aí na live, tá? Fica aí que eu tô dando dicas ótimas, tá bom? Então vamos lá, Lelinha, porque agora já são 10 horas e 55 minutos. Ô, Leila, eu quero saber agora como deve ser a alimentação e o estilo de vida do diabético. Então vamos lá, gente. A alimentação o mais natural possível, tá? Então é comer muito legume, verdura, fruta. Não ficar com medo, tá? Do carboidrato, mas entender qual carboidrato é pra você e qual não é, tá bom? Tem isso. E aí eu não consigo falar tudo pra vocês aqui na live. Vocês teriam que realmente buscar ajuda. E se não conseguir buscar ajuda de um nutricionista, por exemplo, não consegue pagar, tem uns órgãos, né? Tem Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Tem vários órgãos de saúde, né? Que você pode entrar no site e lá geralmente tem cartilhas que explicam, sabe? Umas cartilhas bem informativas que vão explicar ali
como que você pode ter um estilo de vida para melhorar, né, o seu quadro de diabetes, tá bom? Então, alimentação equilibrada, o exercício físico, tá? É fundamental, como eu já falei, e o sono, tá? O sono. Quando a pessoa tá com a glicemia desregulada, provavelmente a insulina também tá desregulada. Qual que é o horário que a gente tem essa regulação da insulina, que o nosso corpo trabalha para essa insulina ficar, trabalhando bonitinha? À noite, durante o sono. Por isso que muitas pessoas que trabalham à noite, gente, elas acabam desenvolvendo diabetes, tá? Por quê? Por conta da privação do sono. E aí desregula a insulina, tá certo? Então, o sono é muito importante nesse sentido também, tá? Que eu considero o sono um alimento também, na verdade, né? Eu falo que o sono, a gente não dorme, não é só para descansar o corpo, não. É um alimento para o seu organismo, é onde passa ali todo o scanner para poder regular. Então, a alimentação mais natural possível, não precisa tirar todos os carboidratos, entender qual carboidrato é para você ou não. As frutas também, né? Aí a gente tem sempre o 880, né? A gente tem aquelas pessoas que não comem nem uma banana no dia porque fica com medo da glicemia alterar, né? Então, as frutas, você pode sim comer frutas. Algumas têm um índice glicêmico muito alto, aí eu recomendo não comer, mas não é de forma tão radical assim, comer com equilíbrio, tá bom? Que mais? Tomar muita água também, né? Para ajudar esse rim a filtrar toda essa glicose que está circulante, tá bom? Agora, vocês vão me perguntar, arroz pode? Batata pode? Não, pode. Gente, o que pode ou não pode, a gente precisa ver isso com mais calma, não dá tempo de falar aqui. Mas eu vou falar o que tem que tirar, definitivamente, da alimentação, tá? O que retirar, o que não pode. Produtos industrializados e processados, tá bom? Biscoito, bolo, tá? Os pães, farinha branca, tudo isso não pode, tá bom? Tem que tirar. Farinha branca, então, gente, eleva a glicemia lá nas alturas, tá? E a gente tem que evitar isso, esses alimentos que elevam a glicemia, ok? E vou dar uma notícia agora que muitas pessoas não vão achar ruim. A cervejinha, bebida alcoólica. Bebida alcoólica também eleva muito a glicemia, principalmente a cerveja, tá? A cerveja, gente, além dela ter o álcool, ela tem a glicose, o açúcar dentro dela, né? Ali na cerveja. A gente fala que é um pãozinho líquido, né? Um pãozinho líquido. Então, a cerveja também tem muito açúcar, tá? Se você tem diabetes e toma uma cervejinha, é bom evitar, ok? Ou então cortar de vez a cerveja, certo? E é isso. Relacionado à alimentação, de forma geral, é isso aí. Nossa, Deus. Demorei para entender, né? Consegui. Meu Deus. Era para baixar o volume, né? Da Isso, live. era. Podia ter falado. Que lento, gente. Eu odeio incomodar alguém. Sim. Sem Sabe o que tá problema. acontecendo? Você que tá ouvindo aí em casa, eu vou narrar aqui o que aconteceu. Aconteceu. A Leila tava falando e a minha live, né? Porque eu tenho que monitorar aqui. Aí o que acontece? Tava alto, aí tava dando sinal aqui, meu Deus, não sabia nada que tava E acontecendo. eu tava fazendo mímica pra ele entender que Mas era pra podia ter baixar a falado. live. Abaixa o volume um pouquinho da live, sua live aí, Dario. Eu procurei aqui um monte de coisa pra jogar em você. Tá vendo? Olha só, se tivesse uma pedra, hein? Pronto, agora só o SAMU que vinha me buscar. E E a uma Leila, pedra no você, caminho. não sei se você percebeu, a sua imagem que foi fazendo a mímica foi super engraçado, você entendeu? Acabou de passar aqui agora. Ai, gente, então- vocês perceberam, gente? Vocês que estão aí na live, eu tava aqui fazendo mímica pro Dario Tá vendo? abaixar Olha a só. live que ele tava vendo aqui na minha frente, porque eu estava ouvindo a minha voz, tava dando tipo Ai. um retorno, né? Mas vamos lá. Ó, Pode a Lilian tá continuar. perguntando o seguinte: ela tá falando sobre a gordura da cintura. Combo com a menopausa. Isso mesmo. Na verdade, menopausa é um assunto também que eu gosto bastante, né? Da saúde das mulheres aí. Geralmente, quando entra na menopausa, aumenta mesmo a questão da gordura abdominal.
por um outro motivo, tá, Lilian? Que muda o perfil de depósito de gordura, ok? Mas sim, se tem esse depósito de gordura abdominal, tem que fazer de tudo para ele ficar quanto menos gordura abdominal, melhor. Tanto esteticamente quanto na questão da saúde, tá? E ela tá perguntando do vinho tinto, né? Já que a gente tá falando aqui de alimentação, toda bebida alcoólica tem que ser consumida com moderação pelo diabético, tá? Nós já temos, né, voltando aqui na cerveja, algumas versões low carb, que tem baixo carboidrato, mas tem álcool, né? E o álcool também, ele vai elevar a glicemia, ele vai depositar ali como gordura. Com relação ao vinho tinto, da mesma forma, Lilian, o vinho tinto também tem que ser consumido com moderação, tá bom? Uma coisa é você tomar 1 ou 2 taças de vinho. Outra coisa é você tomar uma garrafa de vinho sozinha, né? Ai, ai. Exatamente. Aí você vai ter prejuízos relacionados a essa questão da glicemia. Mas se for 1, 2 taças de vinho ali, não tem problema não, tá? É tudo com equilíbrio. E também se não for uma coisa corriqueira, porque o cervejeiro geralmente, não tô falando que é regra, né? Ele começa ali na sexta, para no domingo, né? Não tem hora, não tem dia, Nem né? quantidade. Não tem né? quantidade, exatamente. Agora, as bebidas mais destiladas, né? Geralmente as pessoas bebem menos, né? Então, é isso, é ter equilíbrio, tá bom? Na hora do consumo. Nem 8, nem 80, né? Exatamente. Ô, Lelinha, então já que você gosta tanto de chá, existe algum chá que ajuda a regular a glicemia? Existe sim, tá? Existe, eu vou falar 2. Existem vários chás, né? Mas eu vou falar 2 em específico, que é o chá de canela. A canela, gente, ela é hipoglicemiante, então ela ajuda a regular a glicemia. Então a pessoa, ela pode fazer o chá, ou ela pode consumir ao longo do dia em panquecas, né? No iogurte, por exemplo, eu adoro canela. Então eu posso colocar assim, acho que até na comida Sabe o se colocar... que eu lembrei de canela, Leila? Eu não posso comer, que eu lembro na hora. O quê? Arroz doce. Arroz doce, gente. Mas não pode. Mas pra aí quem o tem diabético não diabetes, pode comer muito arroz doce. Tem que tomar cuidado, porque ali tem arroz, tudo que tem alto que índice não glicêmico, pode. né? Arroz, Açúcar. leite condensado, açúcar. Então, aí vai ficar complicado. Não vai adiantar colocar canela, não, tá? Mas tomar um chazinho de canela ali, ó, todos os dias, 1 xícara de chá por dia, ou fazer o uso da canela em pó, vai ajudar bastante, tá? E carqueja também. O chá de carqueja já não é gostoso, né? Como o chá de canela, porque ele é amargo. Mas o chá de carqueja, ele vai ajudar, ele vai agir principalmente no fígado, ajudando a fazer detoxicação do fígado, tá? Como o fígado também fica sobrecarregado com esse excesso de glicose, então a gente precisa também ajudar esse fígado a metabolizar, tá bom? Então, o chá de carqueja e o chá de canela. Pode fazer o uso de 1 xícara de chá de cada um desses por dia, né? Então, toma, sei lá, o de canela de manhã, o carqueja na parte da tarde ou vice-versa, tá bom? Que vai ajudar bastante nesse sentido, né? De regular aí a glicemia, certo? Ô, Lelinha, muito obrigada. Suas informações foram, assim, primordiais. Eu ouço aqui tudo e fico imaginando, né? Falo, meu Deus, sempre eu dou uma fora, né? Falando aí desse... Esse último comentário foi desnecessário. Então, lembrando que toda quinta-feira estamos aqui com a nossa nutricionista falando sobre alimentação, né, Leila? Exatamente. Mas olha só, todos os comentários que você faz são pertinentes, sabe por quê? Você está aí representando o nosso ouvinte. E as pessoas não sabem muitas vezes. A maioria das pessoas não sabem, por isso que a gente está aqui para poder informar, né? Então pode falar mesmo, tem que perguntar mesmo, tem que questionar mesmo, igual o pessoal aqui da live também, né? Para que vocês entendam, porque o meu objetivo aqui é exatamente esse, é ensinar, sabe? Porque muitas vezes a gente tem um comportamento achando que tá tudo ok e não está. Então vem o profissional para poder orientar, tá bom? Muito obrigada, viu, Leila? E realmente, eu tô na rua, Leila, o pessoal pergunta assim, gente, aquela nutricionista é maravilhosa. Ela Ai, fala que assim, ótimo. olha, eu não sei se você realmente não sabe, mas que você faz umas perguntas que eu queria ir lá e fazer, você faz. Exatamente, isso mesmo. Estamos Você tá no caminho, né, Leila? representando aí os ouvintes, né? Então, para nós, Leila, aqui da Rádio Nova Tropical, nós te agradecemos demais por essa contribuição, né? E a gente tem, assim, mudado realmente nossa vida. Você tem plantado semente que tem aí, ó,
Está nascendo, tá crescendo. O hábito está realmente sendo mudado. Que E ótimo. nós só te agradecemos por tudo. Muito obrigada. Hoje você não deixou seu telefone, Leila. Ah, é verdade. Então deixa eu deixar, né? Deixa eu deixar. O meu contato aqui é o 319-9915-2332, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, Nutrileila_Marques, tá bom? Ó, e Ana tá dizendo o seguinte, que ela adora participar e sempre envia para outras pessoas. Que aula, que ótimo. É uma aula, né, na verdade. Eu gosto de dar essa aula para vocês entenderem tudo o que acontece, tudo que pode, quais são as consequências, né, e como que a gente pode solucionar e evitar, né, Ana? Prevenir, não esperar a doença chegar. Sim, Certinho? e viver é tão bom. E antes que acabe aqui, já são 11 horas e 6 minutos, eu queria falar assim, quando eu fui